Estimado Esperidion, falamos na Rio do Sul, o prefeito Milton se elegeu pelo PP, foi para o Democrata, está no segundo mandato, reeleito com uma expressiva votação de 80%. O povo aprovou, quer dizer, eu não tenho... O senhor, depois da saída do prefeito Milton na época do PP, o senhor nunca mais encontrou o prefeito Milton, nunca mais conversou com o prefeito Milton? Não me lembro. Se fosse para sentar, conversaria? Não tenho nenhuma dificuldade de conversar com ninguém, de partido nenhum. Mas o senhor ficou chateado? Isso já passou, né? Passou. Há coisas mais importantes à nossa frente. Você falava que o Partido Progressista saiu do cenário da policial, em virtude do mensalão. Agora o relatório, quem pega as revistas da semana aí, o relatório da Polícia Federal, que mandou para o Supremo, não do PP, mas muitas outras pessoas que não estavam nas primeiras manchetes policiais da época do mensalão, de 2005, estão agora no relatório final da Polícia Federal, que está na mão do Supremo. Como é que você vê essa situação toda do mensalão, que a princípio, se bobear, ainda prescreve, né? Se bobear, prescreve. Se bobear, prescreve, e esse relatório da Polícia Federal tem que ser visto, como dizia o Vicente Mateus, presidente do Corinthians, como uma faca de dois legumes. De dois legumes, ele dizia, exatamente. Uma faca de dois gumes, né? De dois gumes, ele fala dois legumes. Dois legumes. Ou seja, ele esclarece, mas ao mesmo tempo, ele, do ponto de vista da justiça, se for reabrir um processo, pode fazer prescrever, não todos, mas alguns crimes. Alguns crimes. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que não nos faltam leis. Temos que reconhecer que a Polícia Federal está muito mais equipada do que jamais esteve. Mas eu acho que a falta do exemplo da punição, quem é que foi punido até hoje? Ninguém. Quer dizer, a falta do exemplo da punição está estimulando outros mensalões. Eu assisti nesta semana ao debate entre o governo e a oposição, e é lógico que a oposição usou essa revista Época, a própria revista Veja essa semana tem uma reportagem menor, mas a revista Época é uma reportagem digamos assim, muito detalhada, né? A oposição usou muito a revista Época para fustigar o PT, né? E o PT o que fez? Usou o mensalão do PFL de Brasília. De Brasília, do DEM de Brasília. Até porque lá nós estamos em Brasília. Né? E não é demais esquecer, aliás, não é demais lembrar, não devemos deixar esquecer, que o senhor José Roberto Arruda era o nome do PFL para ser vice-presidente da República. Ou não é verdade? E que esteve preso um tempão, né? Sim, mas ele hoje está caracterizado que tinha um mensalão, tanto é que promotor, procurador-geral de Justiça do Distrito Federal, Bandarra, está para ser demitido. A promotora, Gerner, né, o sobrenome dela. Brasília é esse antro todo de... Então, a acusação lá é de que os promotores pediram dinheiro para não acusar o governador. Além de personagens que estão sendo mencionados, que receberam favores do governador José Roberto Arruda, que ele teria declarado numa entrevista que saiu na Veja Online. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, denúncias não têm faltado. Gravação, provas contundentes. O que está faltando é exemplaridade da condenação. Então, no momento em que nós tivemos uma condenação, não aquela prisão do Arruda, que foi uma prisão preventiva, mas quando se tiver uma condenação, não é para achacar essa pessoa. Tem que ter um exemplo para intimidar. Mas... Sem haver o exemplo, nós vamos continuar vendo denúncias e o que é pior, as pessoas inclinadas a esse tipo de prática vão ficar cada vez mais abusadas. Fazendo mais. O senhor acredita piamente, para encerrar esse assunto, tanto o mensalão do PT como do Democrata? Eu acredito que a justiça tem que julgar. Martelo batido? Não, eu acho que a justiça tem que julgar. O que eu estou reclamando é exatamente isso. Que não houve condenação. Tem que haver uma decisão. Eu não sou a pessoa credenciada para julgar nem para condenar ninguém. Nem você. Nem a polícia. É o juiz, é a justiça. E no caso do mensalão, é o Supremo Tribunal Federal. O nome já diz. Depois dele, só as forças espirituais.
Estimado deputado federal, sempre ex-governador e governador, por que não? Secretaria de Desenvolvimento Regional, nós temos indo para os finalmente. BESC, que era para ficar muitas agências, hoje a gente vê fechando várias agências que já não é mais BESC, evidentemente, é Banco do Brasil, mas eram para ficar muitas agências. Estão sendo, devagarinho, estão sumindo. E as Secretarias de Desenvolvimento Regional, o Alto Vale tem 4. Bom, vamos por etapa. O BESC, eu já paguei muito por isso. Já fui acusado várias vezes, até por pessoas amigas. Eu me orgulho muito de ter salvo a economia catarinense, os empregos e o dinheiro do povo catarinense, aceitando a federalização do BESC, quando o Banco Central me colocou a faca no pescoço. Ou federalizam, nós vamos intervir, com prejuízos terríveis. Acho que o governo negociou mal, especialmente o governo do senhor Luiz Henrique da Silveira. Por quê? Porque o BESC foi incorporado ao Banco do Brasil sem o compromisso da manutenção das agências que eu propunha que fossem a porta do Estado naquela cidade. Ou seja, como é que eu vou manter uma agência do BESC em Capão Alto? Naquela agência vão estar todos os serviços. Por exemplo, lá vai ser a porta da Casan, se o serviço for da Casan. Lá vai ser a porta da Celesc. Vai ser o colegiado da administração pública, sem cargo em comissão. Até o recebimento da tua carteira de identidade pode ser ali, independente da delegacia de polícia. Ou seja, é a porta de serviços do Estado. E o Estado pagaria por isso. Ou seja, você sabe o que é uma lotérica? Você sabe o que são as franquias? Então, o BESC poderia até ser incorporado pelo Banco do Brasil, mas teria que ter ali a agência para prestar serviço também, e com isso viabilizaria a sua permanência. Agora eu soube que o governo do Estado está recebendo 125 milhões do Banco do Brasil para entregar as contas. Com muito menos do que isso, você poderia preservar o conjunto das agências do BESC. Portanto, eu acho que o governo negociou mal. Quanto às secretarias de desenvolvimento regional, eu acho que o governador Raimundo Colombo, que está tendo um tratamento republicano com o nosso partido, quero ser justo. Já o namoro começou, só não casaram ainda. Não, está havendo respeito. O nosso partido, os nossos deputados estão gostando, porque está havendo respeito, coisa que não havia antes. O outro governador chamado de partido pequenininho, oferecia vantagens para quem fosse para o seu lado, se vangloriava de diminuir o número da nossa bancada. Comportamento não republicano. O atual governador pede o diálogo, faz isso em público. Então, eu que não tenho nenhuma razão para elogiar, afinal eu sou o Espiridião Amin, esposo, eleitor da candidata Ângela Amin, derrotada, que eu acreditava que pudesse ser uma governadora mais livre do que o atual governador, com capacidade de fazer um serviço melhor para Santa Catarina. Mas agora ele foi eleito, eu respeito. E estou dizendo aqui, respeito a sua postura. Só para concluir, ele que dizia que a Secretaria de Desenvolvimento Regional era um cabide de emprego, ele disse aquilo na boca do povo. Ele está confirmando isso. Quantas secretarias falta nomear ainda? Pelo que eu sei, 2 ou 4. 6. 6. Então a maior demonstração... Pode ser que o programa ainda orçado já nomeou, pode ser. A maior demonstração de que elas não são necessárias está sendo dada pelo governador, com a caneta na mão, 100 dias de governo, ele não preencheu. Eu pergunto o seguinte, ele ficaria 100 dias sem preencher a Secretaria de Segurança? Ele ficaria 100 dias de governo sem preencher a Secretaria da Fazenda? Ou da Saúde? Ou da Saúde? Claro que não. Por que ele preencheria no mesmo dia? Porque são necessárias. Por que ele não preenche 100 dias depois? Porque são desnecessárias. São cabides de emprego. E essa palavra contundente não foi inventada pela boca do povo, nem pela boca do Amin, nem pela boca do Neri Conte. Foi criada por Raimundo Colombo. Pelo senhor Raimundo Colombo. Ele tinha razão. Ele falou várias vezes aqui. Ele tinha razão. E está demonstrando que tinha razão com a sua atitude em relação
às Secretarias de Desenvolvimento Regional. Vamos ser bem claros, ele está demonstrando que despreza essa falsa descentralização que aconteceu. Governador, deputado, ex-prefeito, enfim, ex-senador da República, candidato a presidente. abrir... O deputado federal de Santa Catarina... Não, eu posso ter você pode... mais 2 minutos? Amaro, cadê aquele produto? Posso te dar um presente deseducativo? Mas, vindo... Tá tudo certo, mesmo sendo deseducativo. Deseducativo. Mas pode ser. Beba com moderação. Mas eu faço questão de ler o que está aqui atrás. Reserva do Dom. Já vi ali. Isso aqui não é apologia do crime, hein? Só diz assim, isso aqui é um texto do Rubem Braga que você vai avaliar, que fala sobre um produto brasileiro que Minas Gerais está exportando para o mundo. Que é a cachaça. Que é a cachaça. Claro. E ele diz o seguinte: sim, cachaça faz mal. Quanto mais, pior. Mas foi com a cachaça que o brasileiro pobre enfrentou a floresta e o mar. Varou esse mundo de água e de terra, construiu essa confusão meio dolorosa, às vezes pitoresca, mas sempre comovente a que hoje chamamos Brasil. É com essa cachaça que ele, através dos séculos, vela seus mortos, esquenta seu corpo, esquece a dureza do patrão e a falseta da mulher. Ela faz parte do seu sistema de sonho de vida. É como o sangue da terra que ele põe no sangue. Não precisa beber, guarda com carinho. Muito obrigado. Obrigado, Rubem Braga. Reserva do Dom. Obrigado. Dom, tu sabes quem é, né? Obrigado. Aquele cabeludo que agora ficou muito mais bem penteado. Ficou muito mais bem penteado. Muito obrigado pelo convite e um beijo a todos da Ângela. Mas tire o presente ali dentro, por favor. Eu tenho certeza. O que me estimulou? Por que eu me estimulei a te dar o líquido? Porque você me deu um presente de hoje. De hoje. O homem é um artista. A fotografia de hoje. Já está aí no caderno. Ou seja, o Espiridião, o Ademércio e o Neri. Muito obrigado de coração. Estimado, que Deus te proteja, que dê muita saúde. Muito obrigado de coração. Vai ficar guardada no lugar de honra, só vai ser usada em ocasiões especiais. É verdade. Muito obrigado. Lá na Ponta das Canas, o que sai em Brasília. Não, na Ponta das Canas. Ponta das Canas. Brasília não merece. É verdade. Muito obrigado, até o próximo sábado.